Olá, meu nome é Denis e eu sou pastor auxiliar aqui da Igreja Presbiteriana de Osasco e quero convidar você para uma jornada de estudos devocionais do livro de Êxodo. É o podcast Redenção e Graça. Vem comigo! A partir de hoje, eu quero convidar você para estudar comigo o livro de Êxodo. Esse livro que é tão bem conhecido de todos nós, que tem despertado o interesse de muitos roteiristas, sejam eles mesmo de Hollywood, até aqui mesmo do Brasil, com suas novelas e séries. É um livro muito precioso para nós, como cristãos, porque vai contar a história da redenção e vai nos ensinar como Deus ele se revelou ao seu povo, o libertou da terra do Egito e também fez cumprir ali as promessas que ele fez aos seus antepassados, como Abraão, Isaac e Jacó, como nos ensina ali o livro de Gênesis. É um livro muito precioso, uma história não só muito bonita, mas que também está repleta de ensinamentos para nós acerca de quem é Deus e de como Ele espera que nós, como seu povo, vivamos para agradá-lo. E também aponta para uma história maior, para uma redenção maior, que Deus já operou também por meio de Cristo Jesus, quando Ele libertou o seu povo da escravidão do pecado. Então, eu quero convidar você para toda semana caminhar comigo nesses estudos devocionais, para abrir a sua Bíblia, para ler capítulo por capítulo do livro de Êxodo e juntos aprendemos um pouco mais da palavra de Deus. Convido você então para ler comigo o texto e nós vamos conversando, meditando, refletindo a respeito desses ensinamentos muito importantes, certo? Então, começamos aqui a leitura do livro de Êxodo no capítulo 1, dos versículos 1 a 7, que diz o seguinte: São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com a sua família: Rubem, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Azer. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. É interessante nós começarmos aqui, meus irmãos, tratando de uma introdução, uma breve introdução a esse livro de Êxodo. Nós sabemos que ele é o segundo livro que compõe o Pentateuco, que são ali os primeiros 5 livros da Bíblia e que foram originalmente escritos ali por Moisés, segundo a nossa tradição cristã, e também elementos internos e externos que comprovam essa escrita. Ele foi escrito talvez ali no século XV a.C., por volta do ano de 1446, quando esses acontecimentos relativos ali à saída do povo de Israel do Egito, a sua peregrinação no deserto, aconteceu. Em termos mais bíblicos, nós podemos datar aí 300 anos antes de Jafté e 480 anos antes do 4º reinado do rei Salomão. Ou seja, é muito tempo, né? Usando uma redundância bem conhecida aqui de todos nós, há muito tempo atrás. Contudo, meus irmãos, não se trata apenas de uma história que foi escrita apenas para trazer um código, um ensinamento moral, como se fazem ali com os contos de fadas, mas uma história que é real, que aconteceu de verdade, com elementos sobrenaturais que chamam e despertam a atenção das pessoas em todo o tempo. Então nós podemos dizer que sim, Êxodo, aliás, é um livro factual, né, marcado por fatos que aconteceram ali por volta do século XV antes de Jesus Cristo, precisando aí uma data aproximadamente de 1446 antes do nosso Senhor. O propósito da escrita desse livro é incrível. Não sei quanto a você, né, se você já leu o livro de Êxodo várias vezes, mas esse livro ele tem a intenção de nos revelar simplesmente quem Deus é.
Nós vemos ali no livro de Gênesis Deus se revelando a si mesmo como Deus uno e, né, que age em 3 pessoas ao criar o mundo, ao criar o homem, né, ao prometer ali, fazer promessas a Abraão, começar a formação do seu povo, do povo de Deus, que abrangeria todas as nações da terra por meio de Israel. Mas esse livro traz um propósito muito interessante que eu destaco aqui para vocês, que é revelar Deus como o Senhor da história, que é revelar Deus como aquele que age de forma pessoal, que é santo, que se lembra da sua aliança, que salva, que fala com o seu povo, que usa de misericórdia e julga com justiça e retidão, que é transcendente e que vive no meio do seu povo. Esse propósito, então, do livro é mostrar quem é esse Deus que faz coisas grandiosas, que está junto do seu povo, que o liberta da escravidão, do mal e que se lembra de todas as suas promessas que outrora ele havia prometido ali aos seus antepassados. É um livro, esse livro de Êxodo, ele não relata apenas a história de uma certa forma do povo de Israel, mas relata também a história de todo o povo de Deus. Nós, eu e você, estamos linkados com essa história, porque é aqui que Deus forma o seu povo, por meio de quem ele prometeu que viria o descendente da mulher e que esmagaria a cabeça da serpente, cumprindo ali os propósitos redentivos de Deus para com o homem, para com esse homem que pecou e se desviou, que carece da glória de Deus. Êxodo nos conta a história da redenção do povo, da sua libertação do Egito, operada dramaticamente por Deus no tempo e na história de forma sobrenatural. Diferente dos deuses que nós muitas vezes acostumamos ver na televisão ou das outras religiões, que são deuses impessoais, que são deuses que estão lá longe, que não se importam conosco, a história de Êxodo nos mostra que não, que é um Deus que ouve a aflição do seu povo, que ouve o clamor do seu povo em meio à opressão, em meio à escravidão e o liberta, que chega-se até ele de uma forma bem pessoal para poder cumprir os seus propósitos redentivos. E essa história, ela é tão fantástica porque ela aponta para a redenção final. O livro de Êxodo é cheio de elementos que apontam para Jesus Cristo, que aponta para a redenção que Deus faria por meio do seu Filho, quando morreu na cruz para nos resgatar da escravidão do pecado, para nos libertar, para sermos seu povo santo, separado para adorarmos a Ele exclusivamente, para vivermos nesta terra que Ele está nos dando, que Ele nos dará quando tudo isso daqui passar, como a palavra de Deus nos ensina. Então isso aponta para a redenção final, que Ele operaria libertando-nos, do pecado e essa realidade tão maravilhosa do cristianismo. Por isso, nós queremos trabalhar esse texto de uma forma bem interessante, talvez bem informal, expondo o conteúdo desses versículos de uma forma mais concisa, mas também trazendo aspectos para a nossa vida, relacionando-os, como que tais promessas elas se veem cumpridas, como que isso, a sombra daquilo que esses irmãos viveram, nós também experimentamos em Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Redentor. Então, eu quero destacar aqui, como nós já lemos, dos primeiros versículos, do 1 ao 7, e dizer para vocês que o nosso estudo devocional vai ser por capítulo. A cada podcast nós queremos ver um capítulo do livro de Êxodo. Portanto, eu vou lendo, e vou lendo um trechinho e comentando com vocês, mas é interessante que vocês façam essa leitura devocional também nas suas casas, que você leia este texto tão precioso. Se você puder aí ter recursos que o ajudem no estudo desse livro, eu indico para vocês aqui um livro muito interessante da editora Vida Nova, que é Êxodo para Você, do Tim Chester. É um livro muito legal, que traz assim aspectos bem aplicativos, que vai estudar o livro de Êxodo de uma forma muito interessante. A Bíblia de Estudo também, Herança Reformada, a Bíblia de Estudo de Genebra, que contém notas preciosas. Temos também comentaristas muito interessantes, um comentário de Alan Cole, não sei
vamos dizer assim, a pronúncia certa, que é aquele livro dos comentários das bolinhas, né, vermelho, da editora Vida Nova também, que é precioso para nós, para podermos enriquecer o conteúdo disso. Temos o comentário também da editora Cultura Cristã, que é muito bom, que trata a respeito desses assuntos. E então eu quero deixar para vocês esse material, né? E você pode meditar comigo juntos ali estudando esse texto. Bem, vamos passar então aqui para a o exame da passagem em si, certo? Para nós então tirarmos algumas reflexões. Esses primeiros versículos, o versículo de 1 a 7 do livro, ele vai tratar aqui da genealogia daqueles judeus que estavam no Egito, que chegaram lá por meio de José. Todos nós conhecemos ali a história de José, como nos é contada nos últimos capítulos do livro de Gênesis, o quanto Deus usou José, mesmo usando ali as aflições que José experimentou ao longo da vida, traição por parte dos seus irmãos, a inveja que eles tinham com José por ele ter um destaque, por ele ser o favorito do seu pai, e como Deus conduziu José até chegar ali no Egito, como governador do Egito, para livrar o povo de Israel, o seu povo eleito, de uma grande fome que viria por toda a terra, né? Por meio de José, Deus usou, né, esse instrumento para impedir que o povo dele viesse a ser exterminado pela fome, ou viesse a sofrer pela fome, e também acontecesse ali deles saírem, deles não cumprir-se a promessa, vamos dizer assim. Claro que com Deus, né, quando Deus promete, ele cumpre, absolutamente aquilo que ele prometeu. Mas foi o meio pelo qual ele preservou o povo de Israel. Então nós vemos aqui nesses versículos, né, uma continuação, vamos dizer assim, né, na língua hebraica, o texto de Êxodo ele começa com um E, né, que dá continuidade à história de Gênesis. Especificamente, essas palavras aqui são similares, né? Esse versículo 1 é quase que igualzinho, idêntico ao versículo 8 do capítulo 46 de Gênesis, que diz assim: estes são os nomes dos filhos de Israel, né? E a mesma coisa vai contando ali a genealogia, ali dos filhos de Israel que estão ali, né, que eram os filhos de Jacó, né, que as 12 tribos ali que dão origem ao povo de Deus. Então o livro de Êxodo começa da mesma forma, né, linkando a história de Gênesis com a continuidade daquilo que aconteceu depois que José morreu, depois que nós vemos aquele final feliz ali, né, Jacó faleceu, né, os filhos de José se estabeleceram ali na terra de Gósen, no Egito, né, e também ali se multiplicaram, e o faraó era ali muito simpático a esse povo que estava ali, aqueles estrangeiros que estavam ali, que foram recebidos ali. Então, o que aconteceu depois disso? A história tem uma continuidade, né? Então nós vemos aqui que estes versículos apontam para essa continuidade. Ou seja, então quais as informações precisas aqui, né? Primeiramente, é que as 12 tribos de Israel estavam estabelecidas ali, certo? Pelos seus mentores, como os seus pais ali, se a gente pode dizer, os chefes de cada tribo, e cada um com as suas famílias se estabeleceram. Que eles chegaram ali, certo? Na terra do Egito, na época de José, em um número de 70 pessoas, certo? Um clã pequeno, se a gente pode, vamos dizer assim, a família de José, mais precisamente ali com seus filhos, os seus animais, com suas posses, com até mesmo seus servos que estavam ali junto da casa, chegaram até essa terra do Egito e se estabeleceram lá e tinham a guarda de José por ele ser o governador do Egito. Só que o tempo passou, José morreu, a geração de José também morreu, que eram seus irmãos ali com quem ele teve esse relacionamento tão conturbado em um primeiro momento, mas depois houve o perdão. Esses irmãos de José morreram e com isso, mas antes de morrerem, ou seja, os seus descendentes foram se multiplicando.
E é interessante, né, notar aqui como que o texto ele enfatiza essa multiplicação, né? O versículo 7 vai dizer, né, que mais os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram grandemente e se fortaleceram, né? Ele usa 3 aqui verbos para dizer o quanto que Deus abençoou a vida desse povo, né? De uma forma que eles chamavam a atenção, começaram a chamar a atenção dos outros egípcios. E é interessante que aqui, né, o povo estava cumprindo de fato o propósito deles, que era ser fecundos e multiplicar-se sobre a terra. Aquele propósito que Deus deu à humanidade, exatamente ali a Adão e Eva, né, quando ele deu aquele mandamento, olha, sede fecundos, enchei a terra e multiplicai. O povo de Israel estava levando muito a sério, ou seja, era muito filho, era muito descendente. E podemos dizer assim que os israelitas eles tinham um biotipo bem salutar, específico deles, como nós vamos ver aqui posteriormente no livro de Êxodo, né? Então, ou seja, eles estavam ali, de alguma forma, se multiplicando sobre aquela terra, né, grandemente, cumprindo o propósito de Gênesis e também apontando ali, né, esse texto também aponta aqui para a promessa do Redentor, da semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, né, de Satanás, como foi prometido em Gênesis 3,15, após a maldição do pecado. Então, vemos aqui que esses descendentes se multiplicaram. E esse povo, que era o povo de Israel, que daria, né, vamos dizer assim, que seria a origem do descendente da mulher, que hoje nós bem sabemos que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que esmagou a cabeça da serpente. Então, esses primeiros versículos, eles destacam isso, né? O quanto o povo de Israel ele foi fecundo, quanto ele cresceu, quanto ele se multiplicou, né? E dar a continuidade com a história de Gênesis, ou seja, que a história não termina ali em Gênesis 50, mas ela continua e essa continuidade, né? A continuidade dessa história, ela é incrível. Então chegamos, irmãos, aqui nos versículos de 8 até 14. Você pode acompanhar comigo a leitura que diz assim: Entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Veja só que eles já começaram a ver a diferença desse povo. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó cidades celeiros, Pitom e Ramassés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão. Olha que interessante essa frase, né? Em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Então, esses próximos versículos aqui, eles nos mostram então o que estava acontecendo, dando o pano de fundo para que todos aqueles acontecimentos que serão relatados depois, por meio ali da escolha de Moisés, da tirada de Israel do Egito, né, o êxodo de alguma forma aconteceria. É interessante lembrar que esse nome Êxodo, ele veio da Vulgata, né, do latim, que é Êxodos, que vem do grego, né, no caso que é sair, deixar sair, né, porque na língua hebraica mesmo, o nome do livro são as primeiras palavras, né, que compreendem aqui o início, a continuação da história de Gênesis, certo? Então, que particularidade nós vemos aqui nesses versículos de 8 a 14? Então, o que nos chama a atenção aqui, primeiramente aqui, o povo de Deus prospera mesmo diante das perseguições. O faraó, né, se levantou primeiramente um faraó aqui que não conhecia José.
é interessante nós notarmos algum dado histórico para entendermos um pouco dessa passagem. Se nós estudarmos um pouco a história das dinastias dos faraós egípcios, vamos entender que chegamos à conclusão de que a dinastia que estava, né, governando ali o Egito na época em que José havia se tornado governador, né, foram semitas estrangeiros que conseguiram dominar o Império Egípcio, né, e se colocarem no poder. Não eram, vamos dizer assim, os egípcios de verdade, podemos dizer assim, eram estrangeiros, semitas assim talvez como os hebreus, né, de que não pertenciam, que não não vinham originariamente daquela terra, e eles tomaram, né, esse poder, o governo, né, da terra do Egito. Nós sabemos que esses semitas e estrangeiros eram chamados de Ixos, né, que governaram o Egito. Depois, né, não deve ter acontecido alguma tomada de poder ali, né, entre essa geração, que fez com que os egípcios mesmo, né, eles voltassem a dominar, e eles já não tinham lá simpatia pelos estrangeiros especificamente. E vendo, né, que Israel se tornaram um grande número, né, uma multidão de pessoas realmente que estavam se multiplicando sobre a terra do Egito, poderia acontecer com eles de novo o que aconteceu no tempo dos Ixos, por exemplo. Então isso causou temor ao povo do Egito, ao faraó especificamente, né? E que fez então com que, olhando também para a aparência física deles, para a força com que eles tinham, a forma como eles se multiplicavam, né? Que chamou a atenção do povo egípcio, então fez com que faraó começasse então uma perseguição, né? A colocar um fardo opressor sobre os hebreus que ali estavam, sobre os descendentes de Israel que lá estavam no Egito, tendo em vista tamanho medo de acontecer alguma coisa com eles, por exemplo, certo? Porém, né, nós vamos ver aqui que Deus vai frustrar os planos de Faraó, né? Faraó tentou mal contra o povo de Deus, e três vezes aqui nós vamos ver que ele vai intentar o mal, né? E nesses males, nessas perseguições, os planos deles acabaram sendo frustrados, né? Esse novo faraó que se levantou aí, essa nova dinastia que se levantou aí, né, fez então com que os israelitas fossem subjugados, escravizados. E nós vemos aqui mesmo a ideia de servidão, de escravidão, por algumas palavras que nos trazem essa conotação. Quando diz ali que eles colocaram feitores de obras, né, sobre os israelitas, é a ideia de que eles colocaram ali mesmo aqueles, né, capitães. Lembra da ideia do capitão do mato, tão comum a nossa história de escravidão aqui no Brasil, né, que eram pessoas ali que chicoteavam os escravos, que oprimiam, né, os escravos para que eles não pudessem de fato serem livres e tiverem, né, trabalhar forçadamente. Eram os homens que estavam ali guardando, os oficiais do Egito que estavam monitorando o povo de Israel. Colocaram eles no trabalho pesado mesmo, para poder construir cidade, para construir tudo aqueles negócios, né, talvez eu não possa dizer ali, né, das pirâmides, mas diz a Bíblia aqui que eles construíram ali as cidades como Pitom e Ramsés, tudo debaixo da escravidão, da opressão, né, das condições mínimas de trabalhos. E imagine você no sol escaldante do Egito, numa temperatura desértica, né, e trabalhar assim para poder então, né, sobreviver, não só sobreviver, pelo contrário, mas para comer o pouco que eles ganhavam, né, mas isso se dava diretamente por causa da inveja, por causa, né, do medo que os israelitas tinham de que esse povo se levantasse contra eles, desse povo se voltasse contra eles para poder então dominar a cidade, a terra do Egito, né? Contudo, né, isso não fez com que eles, parassem de crescer, né? Era um povo forte, e quanto mais eles afligiam ali o povo de Deus, mais eles se multiplicavam, né? Diz aqui, né, no versículo 12:
Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam. A ideia realmente é de um exagero aqui colocado nessas palavras para mostrar o quanto o povo de Deus estava sendo abençoado por Deus. E ainda com isso eles fizeram mais ainda. Vamos então colocar mais sobrecarga de trabalho sobre eles. E eles fizeram que eles amargassem a vida, né? A ideia das condições em que eles estavam vivendo ali não eram simplesmente um trabalho forçadinho, depois eu vou para minha casa, tenho, né, todo o meu descanso. Não, era um trabalho forçado, trabalho escravo. Se trata aqui de escravidão, para você ver da onde, né, Deus tirou esse povo, e que depois nós vamos ver lá, dando spoilers, né, mais no final, né, como que o povo de Deus ainda sentia saudade desse lugar, né, onde eles amargavam a vida, onde eles trabalhavam, né, não tinham os seus direitos, né. Hoje escravidão é algo que lamentavelmente pode ainda existir no nosso tempo, no século XXI, mas raramente as pessoas hoje elas veem a escravidão com bons olhos. É algo duro, terrível, né? E assim foi o plano, né, que Faraó tentou levantar. Olha, a gente vai oprimi-los, a gente vai subjugá-los. Só que não deu certo. Eles continuaram crescendo, continuaram se multiplicando, porque Deus estava com ele. Então vem aqui a segunda tentativa, o segundo plano de Faraó, né? Como diz aqui os versículos de número 15 até o verso de número 22, que diz assim: o rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servides de parteiras hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira já deram à luz a seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixarei viver. Então o que aconteceu? Então Faraó partiu ali para uma outra estratégia, que era então de matar os meninos, já que, né, eles se multiplicavam e não tinham como. Então vamos matar os bebês homens, vamos matá-los, né? Vamos pedir para as parteiras, talvez ali, supondo eu na minha mente aqui, né, que estavam pagando ali de certa forma uma propina, né, para poder tentar fazer com que elas ganhassem algum benefício, né, fossem aliviadas do trabalho de escravidão, talvez, né. O texto não nos diz o que aconteceu. Simplesmente ele chega e ordena, talvez, e quando o faraó ordenava, todo mundo que tinha consciência e juízo tinha que obedecer. Mas veja a postura de obediência dessas parteiras, que nós entendemos também que eram hebreias. Talvez as duas são citadas ali por ser as líderes das parteiras, né? Vamos dizer assim, aquelas que são, né, tinham mais destaque, tendo em vista que eram muitos os filhos de Israel, e as duas sozinhas talvez não conseguiriam fazer tantos partos. Mas elas não acataram a ordem do faraó. Elas preferiram temer a Deus, como vai nos dizer o texto. Temer ao Senhor. E isso, é claro, chamou a atenção do faraó, que veio prestar contas, e elas disseram aqui, né? As filhas de Israel, as hebreias, não são como as egípcias, né? Quando a gente chega lá para poder, né, fazer o parto, elas já deram à luz, né? Ou seja, não está no nosso controle a situação. Muitos talvez pensam assim: será que essas mulheres estão mentindo de fato? Ou elas estão, acontecia isso mesmo? Não sabemos, né, se a gente pode dizer isso, né? O texto nos mostra aqui que elas usaram esse artifício para poder então responder a Faraó nesse momento. Não nos fala também se elas foram punidas, porque Deus abençoou a vida dessas mulheres. Diz que elas foram abençoadas pelo seu temor a Ele, em temer mais a Deus do que aos homens, em temer mais ao Senhor em quem elas confiavam do que ao faraó, o rei do Egito, né? Então, essas parteiras aqui, elas
não fizeram aquilo que Faraó estava pedindo, né? Eles mais uma vez, então, nós vemos aqui o plano de Faraó ser frustrado, né? Porque talvez ele nunca pensasse, será que essas parteiras aí, essas mulheres vão me desobedecer? Será que elas vão fazer aquilo que é contra aquilo que eu estou pedindo, né? Podemos dizer assim, e elas fizeram, né? E é interessante nós notarmos aqui, meus irmãos, que essas mulheres, elas foram fiéis a Deus por elas serem a favor da vida, porque elas foram a favor, né, de não sacrificar aquelas crianças, de cometer esse genocídio que o faraó queria que elas fizessem, né? Elas foram a favor da vida, como vai nos ensinar um mandamento ali de Êxodo capítulo 20, nos versículos de 12 e 13, de que não assassinarás, não matarás, que nos ensina que devemos preservar a vida dos outros. E aqui entra, claro, não tem como nós falarmos, né, que aquelas crianças pequenas que nasciam, né, já eram uma vida. Você vê aqui que a Bíblia considera esses bebês. A Bíblia tá cheia de versículos aí que mostram que o feto dentro da barriga de uma mãe, ela é considerada uma vida, né? E, ou seja, por isso nós não encontramos nenhum apoio bíblico para a prática do aborto. Nenhum apoio bíblico, cristão, ético, cristão que vá apoiar esse tipo de coisa, né? A Bíblia sempre vai nos mostrar que nós devemos ser a favor da vida, preservar a vida do próximo, seja ela uma criança ou seja ele um adulto, né? Temos de fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance para preservarmos a vida cristã. Então, finalizamos aqui esses versículos, né? Aliás, antes disso, né? Faraó vai tentar uma terceira via ali para poder, então, cumprir o seu plano nefasto, né, de matar os meninos, certo? E só que nós vamos ver no podcast da semana que vem que Faraó vai falhar também nesse plano dele, né? Que é aqui então que entra o personagem, né, humanamente falando, central da história, que é Moisés, né? O que foi escolhido por Deus para poder libertar o povo do Egito. Nós vamos ver a graça de Deus em preservar Moisés, né, para que ele pudesse então operar essa redenção. Para finalizarmos, irmãos, e meus queridos ouvintes, que paralelos que nós temos de fazer com isso na nossa vida? Então eu deixo aqui algumas lições para vocês. A primeira delas é: Deus preserva os seus filhos enquanto os homens maus tentam impetrar a maldade ou a perseguição sobre eles. Deus está preservando a vida do seu povo desde o princípio, mesmo nos momentos mais difíceis, em momentos de grande perseguição religiosa. Nós vemos que a igreja de Jesus também ela viveu situações parecidas em Atos dos Apóstolos. Nós vemos que o próprio Senhor Jesus Cristo vivenciou essa mesma situação que aconteceu aqui no começo com os israelitas. Quando Jesus nasceu, Herodes se inflamou de inveja porque foi anunciado que o rei estava vindo e ele então mandou matar todos os meninos, como aconteceu aqui, como Faraó mandou matar todos os meninos, cometer um genocídio, né? Herodes também nos dias de Jesus tentou fazer a mesma coisa. Satanás tentou por 2 vezes aqui, né, ao longo de toda a história, fazer com que o filho, o descendente da mulher, não chegasse a viver. Primeiro matando os hebreus nesse momento, e depois tentando assassiná-lo ali, né, logo quando Jesus Cristo nasceu. Irmãos, veja como Deus preservou o nosso Senhor e tem preservado o seu povo. Mesmo que muitos estejam perdendo a sua vida nas constantes perseguições que existem hoje, Deus está preservando o seu povo. Mesmo num momento tão difícil de pandemia que nós temos vivido, né, em que muitos têm chorado a dor da perda de entes queridos, né, com Deus, nossos entes queridos não estão perdidos. Eles estão com o Senhor, né? Eles estão seguros nas mãos do Senhor. E logo temos a promessa de que poderemos revê-lo um dia naquela Canaã, naquela nova Jerusalém, como nos está prometida. A segunda lição que nós aprendemos é que nada está fora do controle soberano e amoroso desse Deus. Deus estava vendo ali a aflição do seu povo. Deus responderá por conta da aflição do seu povo, né? E Deus preserva o seu povo nesse momento. Só vemos os planos frustrados aqui de Faraó, de tentar matar o povo, de tentar acabar com a multiplicação do povo, né, de Deus ali, dos israelitas, e eles não conseguiram.
O Tim Chester, né, ele nos diz assim, que a confiança nos propósitos de Deus nos dá coragem para obedecer a Deus. Meus irmãos, a obediência dessas parteiras aqui, elas nos chamam muita atenção, né? Elas preferiram obedecer a Deus do que ao rei do Egito, que era tida como uma das grandes e a maior divindade de toda a terra do Egito. Pensa numa cultura politeísta e idólatra, né, que era governado para cada setor tinha ali o seu Deus próprio, podemos dizer assim, e veja o quanto Deus ali, né, quanto elas temeram mais a Deus do que ao pretenso Deus chamado Faraó, né? Ou seja, a obediência dela, né, ela nos confronta, porque nós somos chamados a obedecer a Deus em primeiro lugar. É claro que Romanos capítulo 13 vai nos ensinar que nós devemos nos obedecer às autoridades, porque elas foram instituídas por Deus. Devemos ali, né, dar a ela honra, né, obediência em tudo aquilo que elas pedem, mas desde que elas não firam ali, né, não firam o preceito bíblico, né, que elas estejam de acordo ali, agindo com a medida do possível, em conformidade com a lei de Deus, né. Se elas fizerem isso e exigirem a nossa obediência, nós como filhos de Deus temos, né, total liberdade de consciência de obedecermos mais ao Senhor do que aos homens. Ou seja, não podemos parar de pregar, não podemos parar de cantar, de anunciar a palavra de Deus em todo o tempo, né? Precisamos obedecer a Deus, certo? E somos confrontados pela obediência dessa mulher. Algumas perguntas para você refletir aqui, certo? Na sua leitura devocional deste texto, né? Como você pode recobrar a sua confiança em Deus ao ler sobre o relato de que Deus frustrou os planos de Faraó, especialmente nos dias que vivemos? Como que isso te leva a confiar mais em Deus? Uma segunda pergunta é que, diante da escolha das parteiras de obedecer a Deus, quando são confrontadas por uma divindade, né, pela autoridade ali do faraó, o que você faria se você estivesse no lugar delas, né? Sobre quem repousa a sua lealdade, né? Talvez a gente pense que no lugar delas eu faria o mesmo, mas quando o teu chefe te pede ali para tomar uma atitude, uma ação ilegal, uma ação, né, que no seu trabalho que vai contra a palavra de Deus. Quando você, estudante ali, está com o seu grupo de jovens ali, eles pedem para você tomar determinada atitude para você ser bem aceito pelo grupo. Sobre quem repousa a sua lealdade? A sua lealdade primeiro está em Deus ou nas pessoas? A quem você teme mais? Você teme mais aos homens ou você teme mais a Deus? Às vezes não precisamos chegar a circunstâncias extremas de perseguição como chegar nessas mulheres, né? Como nós não estamos vivendo com toda certeza nesse momento. Mas quando te pedem a sua lealdade, né, você se mostra leal a quem? Fiel a quem? A Deus ou aos homens, certo? E por fim, né, a nossa escolha enquanto cristão deve ser sempre preservar a vida dos outros. Esse texto aqui nos mostra que essas parteiras preservaram a vida daquelas crianças. Meu irmão, aqui o texto nos mostra que nós devemos preservar a vida de crianças, de adultos, de idosos, seja de que pessoas forem. O nosso breve catecismo, nossos símbolos de fé vão nos mostrar que nós temos de fazer tudo aquilo que é possível para preservar a vida de outro, né, do próximo, seja ele cristão ou não, né? Nós vemos isso como um preceito, como nos ensinam os nossos símbolos de fé. Aí eu pergunto você, em dias de pandemia, em dias tão difíceis, né, como nós podemos guardar esse preceito? Como nós podemos preservar a vida um do outro? Como, né, nós podemos preservar a vida? Como nós podemos nos manter a favor da vida, em vez de sermos a favor da morte, né? É um tema que está sendo muito discorrido aqui nesses dias por causa da pandemia. Então, fica aí as reflexões para você fazer. E eu agradeço aqui a sua participação, né? Você que caminhou comigo aqui ouvindo esse podcast. Eu quero desejar a você que Deus te abençoe muito. E que, se Deus quiser, semana que vem nós continuaremos com o nosso segundo capítulo do livro de Êxodo. Qual vai ser o plano nefasto de Faraó dessa vez? Será que ele vai
conseguir ter êxito naquele plano dele? Nós vamos ver aqui, então. Eu convido você para essa jornada nos nossos estudos devocionais no livro de Êxodo, o podcast Redenção e Graça. Deus te abençoe e até semana que vem.